Glória a Deus. Aleluia. Quantos sabem que nós temos a bênção de Deus sobre nossa vida? Meu Deus, você sabe mesmo? Queridos, a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Em outras versões a Bíblia diz: a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz desgosto, ou não traz danos. A bênção de Deus, amados, ela é maravilhosa, é a expressão e a manifestação de Deus para a nossa vida. Sabe que tudo que temos, tudo aquilo que você pode conquistar, tudo aquilo que você pode receber, às vezes alguém olha assim e diz assim: olha, minha bênção está ali. Não, amado, tua bênção está aqui. Amém? Ali, por exemplo, naquela casa, ou naquele carro, ou naquela loja, amado, ali não é a bênção de Deus, ali é a manifestação da bênção que está dentro. Porque na verdade, amados, a bênção é muito mais, é muito além daquilo que você possa até mesmo imaginar no natural. A Bíblia diz, amados, que Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, porque Deus era com ele. Isso é a expressão clara. O êxito na nossa vida, amados, o resultado é resultado porque existe algo, existe uma força que opera dentro de nós. Então a bênção, não esqueça disso. A bênção é aquilo que é manifesto, mas na verdade ali é a manifestação. A bênção é aquilo que está dentro. Aleluia. A Bíblia diz assim em Deuteronômio capítulo 8. Amados, a Bíblia chega a dizer, o povo de Israel passando no deserto, escuta isso. E tem muita gente que pensa assim: ah, meu Deus, mas eu estou enfrentando um deserto na minha vida. Alguém já ouviu alguém dizendo assim: eu estou enfrentando um deserto na minha vida? Pastor, pelo amor de Deus, deserto é coisa terrível, eu estou passando por esse deserto, é uma coisa terrível. Primeira coisa, eu quero dizer para você: o deserto não é lugar para você viver a vida toda. Sabe, tem gente que você às vezes conversou com ela, encontrou com ela 10 anos atrás, ela estava no deserto. Aí 10 anos depois você encontrou com ela novamente: e aí, meu irmão, como é que você está? Rapaz, eu ainda estou no deserto. Eu quero dizer para você, meu irmão, deserto não é lugar para se estar a vida toda. Deserto é lugar de passagem. Mas eu quero dizer uma coisa ainda para você: principalmente se você está passando pelo deserto, não se sinta condenado por estar passando pelo deserto. Aleluia. Tem gente que se sente às vezes condenado, está enfrentando uma situação difícil, está passando pelo deserto. Não se sinta condenado por isso. Aleluia. Lembre-se, deserto, no deserto, aquele povo estava passando, mas a Bíblia diz que durante o dia tinha uma nuvem que protegia aquele povo. Aleluia. E à medida que eles iam andando e caminhando no deserto, uma nuvem cobrindo aquele povo, protegendo, fazendo com que eles pudessem caminhar sem sofrer o que alguém naturalmente sofreria. Sabe que Deus na nossa vida, a graça de Deus operando na nossa vida, ela vai fazer assim. Você pode contar com a graça de Deus. Você pode contar com a mão de Deus poderosa operando na sua vida, mesmo passando pelo deserto, mesmo enfrentando uma situação, mesmo enfrentando uma crise, mesmo enfrentando uma dificuldade. A Bíblia diz assim, capítulo 8, todos abriram? Deuteronômio, verso 4. No deserto, amados, à noite, a Bíblia diz que vinha uma coluna de fogo. Para quê? Para aquecer aquele povo, para
fazer com que aquele povo vivesse e estivesse caminhando, tivesse um norte também. Agora no capítulo 4 vai dizer: olha, nunca envelheceu, verso 4, a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Olha que relato poderoso. Durante 40 anos, amados, aquelas vestes, elas não envelheceram. Se você está aqui hoje à noite, está enfrentando o deserto, lembre-se que Deus vai estar te cobrindo com graça. Deus está te cobrindo hoje com graça e com glória, amado, para você levantar a sua cabeça e saber: Senhor, mesmo enfrentando este deserto, mesmo passando por essa circunstância, eu não vou abrir mão do Senhor, e eu vou ver a tua mão poderosa operando na minha vida. Fique tranquilo, Ele está te guardando, Ele está te guiando, Ele está te fortalecendo. Nós vemos Jesus em Mateus capítulo 4 sendo direcionado a ir ao deserto. E no deserto Jesus encontrou um lugar para consagração. Diga para o seu irmão: consagração. E a Bíblia diz que Jesus estava ali 40 dias e 40 noites em jejum. Aí ele foi tentado no deserto também. Amado, deserto vai ser lugar de muita experiência. Mas eu vou dizer para você, a Bíblia diz que Jesus passou 40 dias sendo tentado. Diga comigo assim: sendo tentado 40 dias. Irmão, alguém sendo tentado 40 dias num deserto, será que seriam apenas aquelas 3 tentações que foram citadas na Bíblia? Tanto em Mateus capítulo 4 quanto em Lucas capítulo 4? Será? Nós conhecemos as 3. Transforma as pedras em pão, lança-te do pináculo do templo, e a outra: se prostre e adore. Em todas elas Jesus usou a palavra para vencer aquela tentação no deserto. Deixa eu dizer para você uma coisa: se você está enfrentando deserto na sua vida, e dentro desse deserto estão vindo tentações, estão vindo situações e circunstâncias, não se aparte dessa palavra, nenhum momento da sua vida. Não abra mão dessa palavra, pelo contrário, usa ela. Use essa palavra, por quê? Porque essa palavra que vai te fazer vencer no deserto, te vai te fazer ter vitória no deserto. A Bíblia deixa claro, amados, depois que Jesus, todas as vezes que estava sendo tentado, Jesus dizia o quê? Está escrito. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito: só ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Você está me entendendo? Jesus começou a usar a palavra diante da tentação no deserto. Agora a Bíblia diz, sabe o que? Após aquele período, os anjos do Senhor vieram e o serviram. Receba isso nessa noite. Tem pessoas aqui que estão enfrentando uma pressão tão grande. Meu Deus, elas estão literalmente andando nesse deserto, mas você está resistindo. Deus está dizendo para você: continue resistindo, continue se agarrando nesta palavra, continue usando esta palavra, continue olhando para esta palavra. Eu não sei se você sabe, mas no deserto o povo começou a ser picado por serpentes, e Deus disse: eleva uma serpente, e todo mundo que olhar para ela vai ser curado. Aquilo era uma ação simbólica, amados, para os nossos dias, mostrando, porque pode ter certeza, todo mundo que olhar para esta vida, para a palavra de Deus, vai receber cura mesmo no deserto. Deus quer que você receba a cura mesmo no deserto. Foi afetado no deserto, Deus está vindo com um bálsamo de cura sobre você, em nome de Jesus. Está enfrentando Ele, está no
momento de deserto, foi afetado, olha para Jesus, olha para a palavra, e a cura vai vir se manifestar na sua vida. Aleluia. Agora a Bíblia diz, olha, Jesus, quando enfrentou tudo aquilo, anjos vieram e passaram a servir. Sabe que a bênção, a manifestação dela, porque a bênção já está, diga assim comigo, a bênção já está aqui dentro. Diga mais uma vez, a bênção já está aqui dentro. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 1, verso de número 3. Efésios 1:3 diz: bendito, todos acharam? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda irá nos abençoar algum dia, se assim Ele quiser. É assim? Não. Como é que está escrito na tua Bíblia, João? Nos tem abençoado. Isaías, como é que está escrito na tua Bíblia? Fala mais alto. Os qual nos abençoou. Na Bíblia de João diz nos tem abençoado. Na de Isaías diz nos abençoou. Na sua Bíblia diz o quê? Irmão, isso aí está escrito, é para mim e para você. Nós somos abençoados. Nos tem. Isso mostra a constância do que Ele está fazendo. E pode o diabo querer dizer o contrário, meu irmão. Pode as pessoas quererem dizer o contrário. Não vai valer, porque o que vale para a minha vida e o que vale para a sua vida está escrito aqui nessa palavra. Nos tem abençoado. Na outra versão, nos abençoou. Ou seja, nós já fomos. Ou seja, passado e presente, bem presente na nossa vida. Um dia um homem quis amaldiçoar o povo de Deus. Um dia um homem quis lançar uma palavra de maldição sobre o povo de Deus. Chamou lá um profeta e disse: falar, solta a maldição lá para o povo. Ele foi, disse: rapaz, eu vou voltar aqui porque não dá certo não, esse negócio aqui também. Mas vai de novo. Rapaz, não consigo não. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se você tem uma aliança com Jesus, não tema maldição. Não tem como amaldiçoar a quem Deus abençoou. Não tem como amaldiçoar a quem Deus abençoou. Você já é selado. Você já é selado pela bênção do Senhor. Deus já selou a tua vida. Deus já disse assim: esse é meu. Juninho, Jesus já selou assim, já disse: tu é meu, meu filho. Tu é meu. Eu já te abençoei. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, que já nos abençoou com toda. Não é qualquer uma não, não é metade não, é toda. Está escrito na sua Bíblia assim, meu irmão. Leia comigo a sua Bíblia. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, 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 bênção espiritual, bênção espiritual. Aí alguém poderia dizer assim: pastor, mas essa conversa está muito bonita, porque bênção espiritual
ninguém está vendo, ninguém come, ninguém toca. Bênção espiritual, ninguém faz nada. Mas eu vou dizer uma novidade para você. Eu tive um professor, e esse professor ele dizia que não acreditava em religião, aquela coisa toda, mas que um dia, quando ele começou a estudar, e ele estudou medicina, e ele disse: quando eu comecei a estudar o corpo humano, aprofundando os conhecimentos, eu comecei a entender que não tinha como, e não tem como, não tributar toda essa estrutura. E ainda ele disse: mas olha que revelação que ele teve, escuta isso. Um homem que não professava uma fé específica, você está comigo? Mas ele começou a olhar dentro dos estudos dele, para ele mesmo, para o corpo humano, para a formação. Ele disse: isso só uma mente, um Deus maior, algo mais forte para criar. Você está aqui, irmão? E ainda ele disse algo, irmãos, eu nunca mais esqueci. Isso foi em 1998. Aliás, perdão, 97 que eu ouvi isso. Nunca mais esqueci a frase dele. E ele disse: ainda tem mais. E eu comecei a vendo a estrutura. Essa estrutura que foi criada, essa estrutura do homem, não foi criada para se acabar, não. Meu irmão, ele mesmo disse: isso não foi criado para se acabar, não. Alguma coisa aconteceu na história da humanidade que tirou algum elemento e que começou a desestabilizar, mas não foi criada para desestabilizar. Meu Deus do céu. Só Deus, segundo Ele mesmo, e eu também atesto e assino embaixo, poderia fazer isso. Diga para o seu irmão assim: alguma coisa aconteceu que mudou a estrutura do homem, que desestabilizou o homem. E isso que aconteceu foi o pecado e a desobediência. Você está comigo? E ele está certo mesmo. Ele foi mais bíblico do que ele estava imaginando. E por que eu estou dizendo isso para você hoje à noite? Porque eu falei, irmãos, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Nós somos abençoados, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. E agora eu lhe pergunto: espiritual, e a nossa ideia, o que muitas vezes o mundo passa, é o quê? Espiritual é porque não se toca, não se vê, não se sente, não é assim? Mas irmãos, se a ação espiritual criou algo tão poderoso, eu quero dizer para você uma grande realidade hoje à noite, e que você tem uma grande revelação: o espiritual é mais forte do que o natural. Diga para o seu irmão: o espiritual é mais forte que o natural. O espiritual cria o natural. Escuta isso, irmão: o espiritual cria o natural. Aleluia! Somos abençoados com toda sorte de quê? De bênçãos. Bênção espiritual. E amado, a chave está aí. Você é abençoado no reino do Espírito, é abençoado espiritualmente, e isso não tem como não tocar a tua carne, isso não tem como não tocar os teus relacionamentos, isso não tem como não tocar na tua vida, isso não tem como tocar nas tuas finanças, porque isso toca mesmo. A bênção de Deus nos alcançou. A Bíblia diz, amado, as bênçãos elas vão correr. Nós somos abençoados. Ah, pastor, eu preciso receber a minha. Recebeu, já nos tem dado. O que é que muitos de nós precisamos? É da manifestação dela. Você está me entendendo? É da materialização dela. Agora, tudo vai começar quando? No espiritual. Tudo vai começar
na sua ação espiritual. Abra lá em Romanos. Aleluia. Oh, glórias. Romanos, capítulo 4. Verso 16 diz assim: essa é a razão. Todos acharam? Eu quero você de Bíblia aberta, irmão, acompanhando essa leitura. E eu quero que essa leitura salte para o teu ser, entre como revelação clara dentro do teu coração. Romanos capítulo 4, verso 16 diz assim: essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é o que, irmãos? Diga para o seu irmão assim: se tu pensava que tu não tinha pai dentro de uma descendência, a Bíblia está dizendo agora que Abraão é pai de todos nós. Aleluia. Pela quê? Pela fé. E diz: porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Ele fez o que, irmãos? Abraão fez o que, irmãos? Creu. Você sabe que Abraão não tinha uma Bíblia? Sabe disso? Mas amado, Abraão, ele creu. Hoje você tem esse compêndio poderoso, esse ajuntamento de palavras não apenas naturais, mas espirituais, da vontade de Deus expressa para a nossa vida. E Abraão fez o que? Creu. Sabe que nós estamos precisando aumentar mais um pouco o nosso nível de crer, mas de crer no sobrenatural. Dá uma mexida no teu irmão e diga para ele: nós precisamos aumentar o nosso crer no sobrenatural. Você está comigo? Nós precisamos entender, amados, que o espiritual é mais real do que o natural. Você precisa entender, meu irmão, que você é mais forte por dentro do que por fora, porque o espiritual veio habitar dentro de você. O Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo, habita dentro de nós. Quando nós começamos a entender que a nossa convicção no espiritual deve ser maior, nós vamos começar a andar de cabeça erguida nessa terra, sem ter medo. Você está me entendendo? Sem ter medo. Meu Deus, como é que vai ser amanhã, meu Pai? Me ajuda, Jesus, pelo amor de Deus. Quando você começar a entender que assim como Abraão creu no Deus que faz o que? Lê aí na sua Bíblia. Aleluia. Meu Deus, que unção poderosa. No Deus o que, irmão? No Deus que faz o que? Mais uma vez, Deus vivifica quem? Os mortos. Isso é para o natural também. Se tem alguém aqui que está se sentindo morto, já acabado, já não tem mais jeito, Deus está levantando você hoje à noite. Deus vivifica mortos. E faz o quê? Chama a existência as coisas que não são como se já fossem. O Deus que vivifica os mortos e faz o quê? Chama a existência as coisas que não existem. Querido, o que você não diga para você, meu Deus do céu, quero que você receba isso hoje à noite. Que você aumente a sua fé no Senhor, Deus Todo-Poderoso, hoje à noite.
Diga para ele: meu irmão, creia no Deus que vivifica mortos e que chama a existência as coisas que não são, como já fossem, as coisas que não existem, como se já existissem, as coisas que não têm, como já tendo. Aleluia! Aleluia! Podemos aprender com ele. Podemos entender, irmão, e crer no Deus que faz. Diga assim: meu Deus faz. Não somente fez, não, ele faz hoje. Então você pode crer, meu irmão. Você pode crer. Começa a tirar os olhos do problema e coloca os olhos no Deus que faz. Começa a olhar e dizer: Deus, obrigado, porque eu sei que a minha vida está oculta em Cristo Jesus. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Isso é para mim, isso já está estabelecido, isso é meu. E agora, Abraão não tinha Bíblia, mas a Bíblia diz que ele creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O que é que não está existindo e que você está dizendo: mas meu Deus, eu preciso que exista? Creia que Deus é poderoso para fazer existir. Aleluia. Ele é poderoso para fazer existir. E ele continua dizendo: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Verso 18. Abraão, esperando contra a esperança. Meu Deus do céu, isso é que é convicção, irmão. Você sabe o que é esperar contra a esperança? Pergunta para o teu irmão: tu sabe o que é esperar contra a esperança? Irmão, o povo diz assim: a esperança é a última que morre. E quando ela já morreu? Foi a situação de Abraão, meu irmão. Já não tinha jeito, não. Deus tinha feito uma promessa, mas ele não tinha condições, nem ele nem a mulher, de ter filho. Se você chegou hoje à noite aqui esperando contra a esperança, você está na mesma posição que Abraão, que foi chamado de pai da fé. Que quando ninguém dizia, quando as pessoas diziam assim: não tem condições, não tem jeito, a situação se mostrava difícil, Abraão estava, olha como é que a Bíblia diz, como é que ele estava. Vamos ler aqui agora. Recebe essa palavra nessa noite, irmão. Olha o que a Bíblia diz. Abraão, esperando contra a esperança, ficou duvidando, depois parou um pouquinho, foi pensar mesmo na vida, disse: olha, vou mudar os planos. Foi assim? Não. Diz Abraão, esperando contra a esperança, creu. Querido, a bênção já está aí dentro de você. A manifestação dela, meu irmão, vai depender do seu crer. Quer que a manifestação dela aconteça? Creia. E eu vou dizer para você: quem crê, age à altura. A bênção espiritual já está dentro. Aleluia. Verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé. Você sabe, irmãos, que alguém que conhece a Deus, que conhece a palavra, pode enfraquecer a fé? Você sabia disso?
É a vontade de Deus? Deus quer que você enfraqueça na fé? Não. Como não enfraquecer na fé? Pergunta para mim, pastor. Como é que eu não vou enfraquecer na fé? Hebreus capítulo 12 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o quê? A cruz, o desprezo dos homens. Olha para Jesus, permanece firme olhando para a palavra. Aleluia. Sem enfraquecer a fé. Embora, olha que coisa interessante, irmão. Embora levasse o quê? Em conta o seu corpo amortecido. Deixa eu dizer para você algo. Isso se encaixa muito bem na frase que eu vou dizer para você. A fé não nega as circunstâncias. Posso ouvir um amém? A fé não nega as circunstâncias. Meu Deus, vem uma dor aqui. Irmão, você está doente? Não, estou doente não. Está sentindo dor? Estou não. Então anda aí. Ah, tá. Não, eu não estou doente. Não é assim. Sabe que muitas pessoas muitas vezes distorcem o princípio da fé. A Bíblia está falando aqui que Abraão, ele fez o quê? Não levou em conta o quê? Ou levou em conta? Levou em conta. Está comigo? Embora, preste atenção, ele não enfraqueceu na fé. Ponto 1 aqui para nós. Não enfraqueceu na fé. Diga assim: eu não vou enfraquecer na fé. Mesmo que a circunstância esteja presente. É isso que eu estou querendo dizer para você. É isso que a palavra está querendo dizer para você. Não leva em conta ou leva em conta. A fé não nega a circunstância. A circunstância está lá. Está doendo, irmão? Irmão, tá, mas eu creio no Deus que é poderoso para me sarar. É assim que nós temos que falar. Você está comigo? Está com a circunstância? Pastor, eu estou enfrentando a circunstância. A situação está difícil. O médico disse isso, ou a pessoa disse aquilo, ou a questão está assim. Você dizer, pastor, mas isso eu estou confessando. Não. Você não está fazendo confissão da situação no sentido de confessar errado. Não, você está dizendo o que está acontecendo. A sua confissão vai vir depois. A circunstância está lá. Diga, meu Deus do céu. Diga, a circunstância está lá. A confissão vai lhe levar a sair da circunstância. Aleluia. Abraão, muito embora levasse em conta a circunstância, creu. A chave está aí, meu irmão. É não enfraquecer na fé. É crer, mesmo levando em conta a circunstância. Pastor, pelo amor de Deus, a crise, pastor, irmão, tem crise. Está tendo, o Brasil está tendo, está tendo. E agora, pastor? Aí onde que vai entrar a sua confissão? Para lhe levantar diante dessa situação. Você está, a bênção está dentro de você. Já foi estabelecido, ela vai ser manifesta. Para isso você precisa crer. A manifestação do que está dentro vai acontecer quando você crer e confessar essa verdade, irmão. Eu preciso crer e confessar, assim como Abraão fez, e assim como ele viveu, eu vou viver também. Aleluia. Vamos lá. 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido. Ou seja, ele levava em conta. Ficou isso forte em você, não ficou? Está claro em você isso? Sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara,
Abraão teve que, pense no homem de fé, por isso que ele é o pai da fé. Pense, não é brincadeira não. Aleluia. Não há impossíveis para Deus não, meu irmão. Mas também não era só a parte dele não. A fábrica de Sara já tinha encerrado as operações já há muitos e muitos anos. Escuta isso. Mas Deus é poderoso para reativar. Não, você não está entendendo não. Agora não estou falando só de Abraão não, nem de Sara só não. Sabe que tem fábricas aqui, entenda isso pelo Espírito, que estavam paralisadas há muito tempo. E que a tua fé e a convicção da bênção que está dentro vai começar a reativar. Vai começar a reativar. Vai começar a reativar. E eu ainda vou dizer para você, vai reabrir, vai reabrir, vai reabrir. Vai reabrir. Sonhos que estavam mortos. Creia, a bênção está dentro. Confesse. Não negue a circunstância, mas continue crendo. Tudo que temos é dele. A bênção que está operando em nós é ele. Amém? E a força que nós temos é dele. Espero que você tenha recebido da parte do Senhor. Não corra, ah meu Deus, eu estou correndo atrás da bênção. Não, ela está correndo atrás de você. Ela já está dentro de você. Creia, faça como Abraão. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi anunciada nesta noite. E eu sei que a tua palavra ela é a verdade. E eu sei que edificação, fé, convicção, força e fortaleza no Espírito foram trazidas aos nossos corações nessa noite. E pela fé, Senhor, eu vejo mesmo vidas que estavam até trôpegas, caminhando fracamente, Senhor, mas hoje à noite se levantaram no Senhor. Hoje à noite se levantaram para sair desse deserto. Hoje à noite se levantaram para resistir nesse deserto e para vencer nesse deserto, Pai. Vidas que se levantaram nessa noite, Pai, para dizer de fato, eu preciso dessa convicção. Não negando o deserto, mas confessando no Deus que faz a nossa vida chegar no lugar de ribeiros, no lugar de mananciais. Muito obrigado, Deus, pela instrução do Teu Espírito nessa noite, porque nós somos alimentados pela Tua palavra. E essa palavra, Senhor, é que nos salva. Esta palavra, Senhor, é que nos sara. Essa palavra que nos transforma. Em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém.